Nação palmeirense, parece que os corintianos não estão muito confiantes no Corinthians não, né? Parece que eles estão com o pé atrás, né? Claro, eu sei que tem muito corintiano aí que já disse que é campeão, tem muito corintiano que diz que o Corinthians vai ser campeão, mas eu sempre digo aqui nos meus vídeos, não tem nada decidido. O Corinthians veio aqui no campo do Palmeiras e conseguiu uma vitória, um elenco bem menos qualificado do que o do Palmeiras. O Palmeiras pode ir muito bem no campo do Corinthians, fazer uma grande partida e sair com a vitória, né? E até mesmo com o título, né? A mídia de todo o Brasil está discutindo, né? Principalmente a mídia corintiana está com o pé atrás sobre esse jogo, né? Eles não estão muito confiantes, né? Será que eles estão achando, né? Do Palmeiras, né? Para mim, o Palmeiras vai se consagrar campeão, né? Vamos acompanhar as reações aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Apito Final, né? Esporte na Banda. O link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que eles falam sobre esse jogo. No final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Estamos no ar. É o seguinte, ó, a gente tá com tela dividida aqui no Apito Final e eu vou conversar com o Marília, com o Quesada e com o Oscar Roberto Godoy, tanto da arbitragem também, do Candançan. Eu queria que depois o Godoy falasse sobre isso. Eu já conversei com... Amanhã tem jogo aberto, né, com a Renata Fã, arrebentando a boca do balão. Eu não sei se o Cicinho estreia amanhã. Alguém sabe, pode me informar isso aí? Se o Cicinho estreia amanhã. Se a gente não sabe, então tá tudo certo. O dia que ele estrear, a gente fala aqui então. E se não estrear também é por dele, não é verdade? Tá tudo certo. E depois tem os donos da bola com o Godoy, comigo, com o Souza e com o Veloso, cabelo de boneca, que cortou o cabelo hoje, né? E jogou uma partida horrível hoje, Cândido Mota, que foi ridículo, diga-se de passagem. Tomou gol? Não, ele joga de centroavante. Como é que é? Juro. Não, sempre dá pra piorar. Mandar um beijo pro Gadelha também, que arrebentou no jogo. Paulinho Maquilari, um beijo pro Paulinho Maquilari. Que cara incrível, um dos grandes centroavantes desse país e muitas vezes a gente nem fala dele. Sim. Qual é a ideia de um time que consegue, Quesada, primeiro você, ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, aonde que parecia impossível, daquilo que se imaginava, ele ganha o jogo, se pergunta pro corintiano, mais corintiano igual eu a Marília, 1-0 tava bom pra nós, pro Palmeiras. E a gente achava que daria pra reverter isso na Neoquímica Arena. Tanto é que um monte de gente falou isso, da imprensa. Ganhando de 1-0, Quesada, qual é a grande vantagem do Corinthians para enfrentar o Abel Ferreira, não o Palmeiras? Eu acho que tem algumas vantagens, né? Bom, a primeira vantagem é jogar em casa diante da fiel torcida, quase 50 mil pessoas. Essa é uma baita de uma vantagem. Os números são muito bons do Corinthians com o Ramon jogando em casa nos últimos tempos. E essa vantagem de 1-0. Agora, o que eu acho que o Corinthians não pode entrar é na armadilha de jogar com o regulamento debaixo do braço. Ele precisa ter repertório. O jogo que ele fez na casa do Palmeiras é Agora, diante de 50 mil pessoas... Mas se fizer o mesmo jogo, ele não perde. E ganha o título. Ele pode fazer esse mesmo jogo e tomar um gol, aí fica tudo igual. Vai pros pênaltis. Aí ele precisa ou esperar para ir pros pênaltis ou tentar sair do jogo. Como o Ramon fez, por exemplo, para entender, né? Ele tira o Ranieri do jogo contra o Barcelona e coloca o Romero, porque o time do Barcelona não atacava. Ele pode, de repente, né, se tomar um gol, mudar, deixar o time mais... Não, ele vai ficar com os 3 volantes. Eu acho que assim, vamos combinar, eu assino aqui. Perde por 1-0 e vai para os pênaltis, legal. Agora, se faz 2-0 o Palmeiras. O Palmeiras tem time para fazer 2. Então, o que eu digo é o repertório, né? Ter time tem, mas tá jogando bem para isso? Mas sempre tem a primeira vez. Eu sei, você também era virgem, não é mais. Então, pois é. Você foi casado, não é mais. Fui casado. Você trabalhou na Band, depois saiu, voltou. Tudo tem a primeira vez. O que eu acho é o seguinte, eu vou repetir. Você me tirou de 2 Copas. Legal pra cacete. Isso é mentira. Sempre tem a primeira. Não fala o cacete. Isso parte meu coração, vou ter que passar no São Luís. Se partir seu coração, aí você vai morrer mesmo. Eu nunca te tirei de uma Copa. Tinha dor no coração, agora parte meu coração. Eu nunca te tirei. Vai chorar também. Isso não igual é verdade. Neymar, né? Eu não tirei o Neto de nenhuma Copa. Tá. Eu tô dizendo o seguinte, Neto. É preciso saber jogar um jogo também da volta, mas não pode ficar naquele esquema do primeiro jogo. É o que eu penso a respeito. Deixa o jogo depois rolar e eu vejo se eu tô certo. Então vamos lá. Marília, pergunta pra você.
Nós gosta de volante. Adoro. Eu adoro. Se tem uma coisa que eu amo é sem volante. Time que joga sem volante não dá. Por exemplo, o Dorival Júnior. Não sei se você está escutando, se não tiver também tá tudo certo. Jogar só com o André marcando. André e João Gomes. Bota 2 volantes para marcar para os meninos. Escala o jogo, vai, escala aí. Não, a seleção escala o Corinthians. Não, Corinthians então. O Corinthians? Contra o Palmeiras. Hugo, Mateuzinho. Eu não gosto do Félix Torres. André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri. José Martins, se tiver bom. Ranieri, Carrilho, Garro, Luiz Roberto e Memphis. Esse é o time. A pergunta para você é o seguinte: o que a gente fala agora depois de uma vitória do Corinthians lá? Olha, o Corinthians não pode entrar de salto alto. Olha, o Corinthians não pode tomar 2 gols. Que é normal, tá tudo certo isso. Faz parte dos comentários. Mas se o Corinthians tiver o mesmo desempenho tático, não fica difícil pro Palmeiras ou não? O que você pensa, Marília Ruiz? Que nós amamos volante. Márcio, Ralf, Roberto Belegeiro. Roberto Belegeiro, o maior volante da história, Rincon. Os corintianos estão com medo, mas vamos ser realistas, né? Se o Corinthians venceu na casa do Palmeiras, o Palmeiras pode sair claramente com o título na casa do corintiano, né? Com o Vampeta. Não existe futebol sem volante. Acho o seguinte, pela primeira vez, na minha opinião, já falei aqui algumas vezes, eu vi o Corinthians ganhar com o Ramon Dias um duelo tático contra o adversário num mata-mata. Dessa vez, de partida, não só o Corinthians ganhou do Palmeiras, como ele foi melhor do que o Abel. Meteu o Romero para marcar o Piquerez. De uma forma surpreendente, porque o Corinthians conseguiu um resultado lá, poderia ser, olha, saiu um gol, mas o Corinthians não jogou para isso. Não, o Corinthians se defendeu muito bem. O Hugo, que é sempre destaque nos jogos do Corinthians, apareceu uma vez de uma forma importante no final, no chute do Vitor Roque, mas não foi um massacre do Palmeiras contra o Corinthians. O Corinthians foi para sair vivo do mata-mata e conseguiu mais do que isso com o gol do Roberto. Acho que no jogo de volta, o Corinthians, que é o time que vai jogar em casa com o seu adversário, ele tem que repetir a fórmula onde se sente mais confortável. Acho também não gosto do Félix Torres, mas não acho que o André Ramalho não é titular há um mês. Tá, vai jogar o Félix Torres. Eu acho que não vai ser hoje que ele vai voltar. Não, lógico. Acho que se o Garro tiver à disposição, sim, ele precisa voltar. Mas se ele não tiver, joga o Romero. Se ele não tiver. E marca o Piquerez, é isso que tem que fazer. Eu acho que o Corinthians precisa. Não é que jogar com o regulamento embaixo do braço, mas se existir. O Palmeiras não deixou de ser melhor time que o Corinthians, como era no jogo de ida. Se o Palmeiras estiver jogando melhor, eu acho que o Corinthians tem que saber se defender assim, mesmo jogando dentro de casa. Lógico. Porque joga com 1-0 a favor. Godoy, primeiro Candança, você que foi um dos... Você, pra mim, do Cídio, Armando Marques. Eu gostava muito daquele negão lá, o Wilson, né? Wilson Carlos. O Wilson Carlos, ele apitava muito. Nossa. Muito, apitava? Muito. Nossa, você tinha medo dele. Porque ele era bravo. Ele era da polícia? Eu acho que não era da polícia, não, mas ele era bravo. da escola do Mário Viana. Tá. Ele chegava no vagão de trem. Lógico. Qual é a sua visão? Eu já sei que você falou pra mim, a gente já conversou ali do Candançan, que é jovem, não sei o quê. Palmeiras, um time que reclama pra caramba, e o Corinthians é um time forte. É duro o árbitro fazer mal pro Corinthians na Neoquímica Arena. Não é fácil. Sim. É difícil. Sim. Né? Qual é a ideia da arbitragem que você está vendo pro jogo de quinta-feira, às 9h30? Da horário da Globo, né? 9h30. Record. É a Record? A Record, Globo, pra mim tá tudo certo. O Candançan tem contra ele, sempre que vão analisá-lo, a pouca idade de vida, né? 40 anos, a pouca idade de vivida e o pouco tempo de arbitragem num alto nível. É a primeira final dele, Godoy? É a primeira envolvendo no status que ele está hoje, que ele é árbitro internacional, tá. Jovem. Então, pesa isso, sempre a desconfiança da inexperiência. Mas ele tem uma excelente formação e um respaldo que nós, árbitros mais antigos, não tínhamos. O respaldo físico, o respaldo psicológico, as orientações. Então, tudo aquilo que é teoria é passado para ele, ele está bem fortalecido nisso. Quem são os bandeiras? Desculpa, eu não lembro. O que falta para ele é a experiência, vivência de jogo, de arbitragem e também de vida. Porém, para esse momento, ele tem a vantagem de não se abalar com as dificuldades e principalmente com aquilo que vem da lateral do campo, proporcionado pelos técnicos
e um deles que vai poder usar a torcida a seu favor. Que é o Ramon. Né? Ele tem essa vantagem. E uma arma importante que deve ser usada por ele. Ele, né? Ele, árbitro, usar a tecnologia. A favor dele. A favor dele. Isso. Porque no primeiro jogo, o Klaus não usa a tecnologia. O Klaus não, naquele jogo contra o Palmeiras e São Paulo. Palmeiras, o Flávio não usou a tecnologia para ele. A tecnologia para ele. Então, benefício dele. Sim, vai ele olhar o lance. Ele viu fisicamente e usa a tecnologia para confirmar o raciocínio que ele teve. Então, que o Candansan seja orientado e a equipe do VAR também seja orientado e falar: Candansan, venha olhar você e decida você, porque só você viu o lance na visão real dos fatos. Tá bom. É o seguinte, ó, a gente vai pro break agora aqui no Apito Bola, bom caráter, um jogador que jogou 5 temporadas no Bragantino, é profissional, baita volante, baita segundo homem do meio campo, que Nossa Senhora Aparecida abençoe ele, né? Lembrar da mamãe dele, que faz aniversário dia 30. Palmeiras deu a camisa 30 para ele. Tenho certeza que ele vai jogar muita bola no Palmeiras, Marília. Graças a Deus que ele não joga quinta. Já jogou pelo Bragantino, não joga. Quem pode jogar é o Maurício, né? Que voltou a treinar. Pode ser opção pro... Que machucou o ombro, né? Pode ser opção pro Abel pro jogo da Marília, próxima. O que o goleiro estava fazendo lá dentro do gol? Esperando para pegar a bola. Realmente. Ele não olhou ali. Não, o goleiro do Botafogo já está dentro do gol. Ele teve a trombada. Já não levou em consideração. Assim como o Lucas Evangelista falou, não tinha pensado numa chance como essa, ele também não pensou numa chance de defender a bola. Verdade, ele falou, já vou tomar o gol. É um bom menino, eu espero que ele consiga jogar no Palmeiras aquilo que ele jogou no Bragantino. A gente já viu esse caminho algumas vezes, verdade. Né? E o sarrafo sobe, né? Quesada, Lucas Evangelista. Toda a sorte do mundo para ele. Rapidinho, só para falar aqui, né? Só o Rios foi usado pelas seleções, né? Do Palmeiras. Do Palmeiras. E do lado do Corinthians, Memphis jogou as 2 partidas. Jogou 110 minutos hoje. Carrídio e Félix também jogaram. Só o Ramírez não foi utilizado contra a Venezuela. Ou seja, terça-feira a gente vai saber quem que volta bem ou não para a grande final. Então vamos lá, então. Em relação ao Campeonato Brasileiro. Pois é, a nação palmeirense, né? A mídia corintiana aí preocupada, né? A gente vê nos comentários que eles estão preocupados, né? Quesada, Neto, né? Principalmente Quesada, porque sabe que o Palmeiras tem um time qualificado, né? Estão se apegando porque venceu o jogo, 1-0. No campo do Palmeiras, onde o Palmeiras foi melhor, mas não foi tão melhor assim. Alguns jogadores individualmente ficaram devendo, né? Como Vitor Roque, Estevão, Veiga, Rios, né? Então, eu acho que o placar foi até bom. Claro, sem sombra de dúvida, eles vieram para perder de pouco, né? Como a parte individual e a parte coletiva do Palmeiras não foi tão bem nesse jogo, saíram vencedor de 1-0, eles comemoraram e estão achando que já foram campeão paulista, né? Mas eu acho que não, pessoal. Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras tem sim condições de ir no campo, na Neoquímica Arena e sair com o tetracampeonato do Campeonato Paulista, que vamos ser realistas, né? O Palmeiras tem mais time, o Palmeiras tem um elenco mais qualificado, tem um treinador mais qualificado, e para mim, a partir do momento que o Palmeiras fizer um gol, aí vocês vão ver corintianos aí em desespero, né? Porque eles vão entrar em pânico, né? Primeiro que a torcida já está cobrando uma desclassificação da Libertadores. Segundo, vai perder o Campeonato Paulista, onde eles venceram o primeiro jogo e perder o Campeonato Paulista na Neoquímica Arena, com a torcida fazendo já festa antecipada, né? Então, para mim isso aí é até bom para o Palmeiras, né? Essa parte aí deles achar que já vão ser campeão, que fizeram uma grande partida, que não tem como reverter. Isso aí é até bom para o Palmeiras, né? O que a gente espera? Maurício voltando, eu acho que é um ponto positivo. Que ele se entregue, né, como ele vinha se entregando nos últimos jogos, que decida como vinha decidindo.
ele se dê bem ali com o Vitor Roque, com o Esteve, né? Inclusive Esteve, para mim, vai ser o grande nome desse jogo. Vai ser o cara que vai decidir. Muitos estão cobrando aí, Esteve, que ele não decide jogo grande. Vai decidir esse aí, anota aí. Para mim, Vitor Roque também vai desencantar nesse jogo. Pessoal, eu acho que tem tudo para o Palmeiras facilitar esse jogo. É um jogo difícil? Sem sombra de dúvida, né? É clássico, um jogo decisivo. É final do campeonato, é o último jogo, né? Então não tem jogo fácil, mas o Palmeiras fizer um gol no início do jogo e o pânico tomar conta do Corinthians, a gente pode fazer uma grande partida aí na Neoquímica Arena, né? Sair de lá com o título é importante, claro que é importante, mas o elenco do Palmeiras, para você ver a diferença das duas situações dos dois clubes, né? Um quer conquistar esse título a qualquer custo, porque acha que é a única opção de título na temporada, ok, que é o Corinthians. Palmeiras quer conquistar o título? Sem sombra de dúvida, o Palmeiras quer conquistar o título, até porque é o seu tetracampeonato, né? Mas não é tão desesperador assim como os corintianos, né? O Palmeiras sabe que vai ter uma temporada aí. O Palmeiras vai brigar por título na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, né? Então é importante, mas também não é desesperador. Se perder faz parte, não vai servir como base para nada. Mas eu creio na conquista do título, né? Inclusive, meu placar ou é 2-0 ou 3-0, né? Sei que muitos vão dizer, esse cara tá doido. Não, não tô doido não. Palmeiras não jogou bem, perdeu o jogo. Mas pra mim o Palmeiras vai vir fervendo nesse jogo aí, né? Claro, vai se defender na medida do possível, né? Não dando espaço e agredindo o adversário. Abel sabe o que tá fazendo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.